Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas ao podcast Pandora, né? Tô voltando aí com o podcast e achei que era muito importante pegar, assim, o mês de setembro, que está sendo um mês muito conturbado, um mês muito agitado, assim, né? Que está tendo muitas questões aí também em torno das pautas da comunidade LGBTQIA+, e... E pensei, né, tava pensando em voltar já com o podcast há algum tempo, e pensei em voltar, né, nesse mês com essa pauta, que eu acho que não é necessariamente uma pauta que é só reservada esse mês, que é sobre o Setembro Amarelo, né, a gente falar sobre saúde mental, falar sobre prevenção aí do suicídio e tal, mas fazendo um recorte específico, né, trazendo as especificidades das questões das minorias sexuais e de gênero. Então, para isso, né, falei com o meu amigo, que a gente está aqui até falando como é que a gente vai se tratar, né, acho que é uma questão Exatamente. importante. A gente vai tentar se tratar só como o João e como o Bruno, né, para deixar as coisas assim mais profissionais, porque, enfim, a gente fala bastante, né? A gente se apoia bastante, a gente foi se construindo enquanto uma rede de apoio e a gente entendeu que era importante falar dessa pauta para falar da importância de cuidados com a saúde mental, enfim, para a população como um todo, né? A população LGBT+. E daí o João topou, assim, de primeira ali, né? A gente falando, eu falando com ele para a gente voltar a gravar, né? Eu voltar aqui com o Pandora e receber ele novamente. E estou muito feliz. Então, primeiro, eu queria te agradecer, João, por estar nesse retorno, nesse comeback, e, e aceitar falar de um tema tão importante. Se apresente, por favor. Imagina, Bruno, Migo, até a gente está brincando que a gente vai soltar uns Migo, talvez, de vez em quando, né? E é muito legal estar aqui no Pandora de novo, tá de volta, tá na volta do Pandora, e o Pandora foi até o lugar em que a gente se conheceu, na verdade, né, Bruno? Foi quando tu me convidou e a partir disso a gente continuou se falando e hoje tu, pelo menos, é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim, né, como amizade, né, em termos de rede de apoio. Então, tudo isso começou aqui, então é muito bom tá de volta, assim, eu fiquei pensando muito nisso ontem, né, mas para quem não me conhece, né, eu me chamo João, eu sou psicólogo também, né, sou formado pela Universidade Católica de Pelotas, né, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, né, e atualmente o meu foco é em saúde mental LGBT+, né? Mas é muito bom estar aqui de novo. Ah, perfeito, assim, obrigado, né, por estar aqui, por ter aceitado o convite. Sim, a gente se conheceu aqui, né, por meio do Pandora. Acho que é um espaço muito importante, assim, para mim e tal, e é muito bom ter você aqui de volta, né, a gente poder trocar, e assim, e a gente foi aprimorando tanto a nossa relação a partir daqui também, que a gente sempre fala muito, né, das coisas, assim, que a gente está vivendo, e acho que sendo rede de apoio um para o outro, de fato, ali, né, durante as Isso. atribulações da vida. Exato, E, exato. e é um Muitas pouco, assim, atribulações. né? Mas é bom tá de volta, assim, né? Tá te vendo, tá te acompanhando, sabendo que você tá bem, né? Eu também tô melhor, a gente foi se acompanhando aí durante momentos muito difíceis, até durante essa pausa do Pandora, assim, né? Que foi uma pausa que eu fiz até para cuidar da minha saúde mesmo, assim, saúde mental, principalmente, e a gente teve muitas questões, assim, e a gente, assim, claro, a gente fala de um local em que a gente tem alguns privilégios ali, né? Enquanto, primeiro, né, antes de tudo, como homens brancos, assim, cisgênero, né? Ainda que sejamos parte dessas minorias sexuais de gênero, a gente tem alguns privilégios, né, por termos talvez menos marcadores de vulnerabilidade, digamos assim. Mas ainda assim temos as nossas vulnerabilidades, as nossas questões em torno das nossas vivências aí, e eu acho que Setembro Amarelo é justamente para isso, né? Essa campanha para a gente pensar e conscientizar as pessoas sobre suicídio. E a gente estava falando, né, João, como é uma questão muito presente na comunidade LGBTQIA+, assim, né, geralmente, você, acho que como eu, né, tem exclusivamente a comunidade, assim, a gente monitora dados de ideação, tentativas, né, de suicídio, é muito comum.
Na sua prática é frequente também? É total, assim, total, Bruno. Todo dia existe pelo menos alguma queixa, seja que a gente escuta isso em sessão de terapia, ou a gente também, né, tu também trabalha com rede social, então às vezes chega mensagem assim para a gente, questão de perguntas, é um tema extremamente frequente, né? A gente sabe, assim, né, que existem, devido a tudo isso que a gente chama hoje, né, de estresse de minoria, que é esse preconceito institucionalizado, né, esses estressores sociais, né, aos quais a gente é submetido apenas por a gente ser quem a gente é, né, e até como tu estava dizendo, né, algumas pessoas dentro da nossa comunidade têm privilégios, desde a passabilidade, né, desde a questão, né, de ser branco, cis, né, essa questão, mas todos nós temos um grau ali de estresse de minoria, né, e também depende do nosso ambiente. Então, é algo muito frequente, é muito frequente, e algo que eu costumo até pensar que é um tabu em dobro, porque suicídio já é um tabu social, assim, né? Tanto é que, por exemplo, às vezes as pessoas não falam, acho que o fulano ele está pensando em cometer suicídio, ele vai fazer uma bobagem, né? Uhum. Vai fazer uma bobagem. Então, a gente usa esses eufemismos, digamos assim, né? E quando a gente fala sobre a nossa comunidade, eu acho que isso é duas vezes maior, né? Porque isso a gente já está falando de pessoas que sofrem esse estresse e acima disso, né, devido a esse estresse também, um outro grande fator, a gente chega na ideação suicida, né? Então eu vejo que é um tabu assim, porque já é um tabu a gente falar sobre o ser LGBT+, né? Ainda mais quando a gente traz suicídio também, né? Sim, eu acho perfeito assim a sua fala em torno disso, até porque a gente pensar, né, em como acaba que assim tem todo esse tabu em torno de ser uma minoria sexual e de gênero, né? Então as pessoas assim muitas vezes não falam sobre isso ou precisam se assumir, o que tem todo esse tom, Uhum. esse teor pejorativo ali, né, de assumir alguma coisa como se fosse alguma coisa errada, né, assumir que é parte dessa comunidade, assim, né? E aí tem essa questão de que esse processo todo de amadurecimento da identidade enquanto pessoa LGBT, ele é muito estressante, né, cheio de muitas camadas, assim, desses estressores mesmo, desses estresses de minoria, como a gente fala, que acabam fazendo também com que, assim, as pessoas LGBT+, elas estão mais suscetíveis a quadros de humor, como ansiedade, depressão, ou outros sofrimentos psicológicos, não pelo fato de serem minorias sexuais de gênero, não pelo fato, por exemplo, de não serem cisgênero, ou de serem cisgênero, mas terem uma orientação sexual fora do padrão, digamos assim, mas justamente por conta dessa discriminação da sociedade, dessa violência da sociedade, né, dessa criminalização que há, e até mesmo quando a gente fala aqui do Brasil, né, ainda que a gente não seja um país em que a homossexualidade ela é criminalizada, ainda assim a gente tem altas taxas de assassinato e de violência. Então, que efeitos isso tem, né, sobre a gente? Assim, tem com certeza muitos efeitos. E aí a gente fala da campanha de Setembro Amarelo, né, que é uma campanha que, assim, acho que no dia 10, né, comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental, e quando a gente fala dessa campanha, é falando sobre a prevenção do suicídio, né, a valorização da vida, e é uma campanha que vem desde 2014, mas eu acho que a gente pode até falar, né, que assim, a própria luta LGBTQIA+, ela já é uma campanha de valorização à vida por si só. Exato, exato, exato. É exatamente isso, né, amigo? Porque o que que acontece, assim, né? Nós, é como tu disse, não tem nada. Eu acho isso muito, muito importante da gente sempre frisar como profissionais de saúde, porque e nós, eu imagino, eu já tive esse questionamento também, essas falas, digamos assim, né? Ah, eu sofro isso porque eu sou gay, né? Não. Não tem nada no nosso código genético, não tem nada no nosso biológico que predispõe a gente à ansiedade e depressão do que uma pessoa hétero cis.
né? O que acontece é que nós somos submetidos a esses estressores sociais. A questão não é a gente, a questão é o ambiente estressor constante que a gente vive, né? E apesar de a gente viver num país, né, que não é criminalizado, a gente está, né, talvez, claro, podcast, às vezes as pessoas escutam 1 ano, 2 anos depois, né, que lançou e tal, mas no momento em que a gente está gravando isso, a gente está tendo um debate gigante sobre o retirar direitos do casamento LGBT, né? Uhum. Que foi conquistado, se não me engano, em 2013, se não me engano, acho que foi em 2013, se não me engano a data. E agora tem projetos na Câmara querendo anular isso, né? A gente está tendo a Erika Hilton, por exemplo, né, trazendo essas pautas, né, de forma muito importante, mas a gente vê que é uma valorização da vida, é uma valorização de direitos e que é uma questão constante, né, que não existe aquela questão assim de a gente luta para ter direitos e continua lutando para manter esses direitos ao mesmo tempo em que a gente tenta se manter vivo, né? Tem aquele dado que já é bem antigo, né, que é o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, mas também é o país que mais consome pornografia envolvendo pessoas trans, né? Eu lembro que tinha uma fala de uma mulher trans que ela coloca exatamente isso, agora eu não lembro quem é, enfim, fontes, vozes da minha cabeça, mas ela coloca de um jeito assim de que para o entretenimento sexual serve, né? Mas como indivíduo social para viver ali em sociedade, no dia a dia, não, né? Tem que morrer, né? Então a gente vê, né, Bruno, como é importante da gente trazer para a nossa comunidade isso, como tem coisas específicas quando a gente fala a respeito, né, que não é simplesmente por conta de um transtorno, aquela questão, não, a gente está falando de complexidades sociais que constantemente reforçam sintomas de ansiedade, depressão, né, que são bem maiores na nossa comunidade, eles são reforçados e acabam culminando em ideação suicida, né? Sim. Exato, é como você falou, né? Assim, a gente tem já há algum tempo essa estatística de 2 vezes maior a Uhum. taxa, né, de o risco de suicídio e a taxa de ideação suicídia, né, ideação suicida. É, tem esses dados, assim, acho que tem, a gente tem informações do quão presente é o suicídio na sociedade, a ideação suicida. Eu estava lendo no site de Setembro Amarelo, né, que no Brasil, se eu não me engano, acontecem em média 14 mil suicídios por ano, e se eu não me engano, não sei se eram 38 por dia, é alguma coisa assim, uma informação em média. E aí, eu acho que é importante a gente fazer essa ponte entre Setembro Amarelo, conscientização, né, valorização da vida, prevenção do suicídio e as pautas das minorias sexuais e de gênero, né, que eu me refiro à comunidade LGBTQIA+, porque, assim, muitas vezes, as pessoas até que cometem suicídio podem fazer parte dessa comunidade, né? Na verdade, tem uma probabilidade muito mais alta de serem parte da nossa comunidade, né? Da gente estar perdendo pessoas da nossa comunidade que lidam com... que não conseguem lidar com quem são, muito por conta de viverem numa sociedade que não os aceita. Então, a gente lida com isso diariamente no consultório, né? Nós dois somos psicólogos clínicos, assim, atendemos inúmeras pessoas aí, e a gente vê constantemente, assim, aquele sofrimento das pessoas. Isso porque a gente passa também, né? Então, é uma questão interessante, assim, de se pensar, e que a gente estava até falando, né, João, de como acaba sendo muito tocante, assim, para a gente, porque é um local de empatia muito visceral, porque muitas vezes a gente escuta das pessoas coisas que a gente já passou, então muitas vivências ali repetidas, né? E aí eu acho que a importância disso, né, de unir essas pautas, é até para a gente olhar assim para como
a gente ainda vive, né, numa sociedade assim que tem um projeto que assim existem projetos políticos, né, e que a gente precisa se opor, a gente precisa se posicionar, que são justamente para acabar com direitos da nossa comunidade, que são para criar um terrorismo psicológico sobre questões da comunidade. Se a gente fala, por exemplo, da questão da pauta dos banheiros, né, para pessoas trans ou não binárias. Então tem toda essa questão assim que veio reverberando, né, desde esses contextos, assim, esses desdobramentos políticos recentes aí. E aí eu acho que trazer essa questão para a nossa comunidade, acho que é muito importante, e a gente tem um local muito importante de fala aqui, enquanto profissionais de saúde mental, pessoas que estão acompanhando ali diariamente o sofrimento das pessoas, né, que muitas vezes falam, assim, para a gente em consultório, né, uh, eu queria parar de sofrer, e às vezes o parar de sofrer pode ser até pensar, eu não queria ser LGBT, mas não porque a pessoa não consegue ter orgulho, né, de ser. Também porque ela não consegue ter orgulho, porque ela está num local de vergonha, porque ela está num Exato. local de, enfim, se sentir mal com quem ela é. E, enfim, acabei me estendendo, né, mas assim, olhando para ti, né, amigo, assim, para sua vida, para suas vivências, experiências aí, assim, como que isso acaba atravessando o seu cotidiano? É, é como tu disse, assim, amigo, é uma troca de experiências, muitas vezes, né? Porque o que os nossos clientes, os nossos pacientes abordam com a gente, muitas vezes bate lá dentro, né? E até fazendo uma coisa minha, assim, né? Eu já tive ideação suicida durante a minha adolescência, né? Foi algumas tentativas e grande parte delas era devido a um alto preconceito, né? Eu sempre falo que eu tive o privilégio de crescer numa família que em grande parte do tempo me acolheu, né? Apesar das limitações, né, que acontecem, que, enfim, né, por vivemos numa sociedade muito difícil, teve várias vezes, assim, que isso vinha à minha mente, né, que eu não merecia viver por conta da minha orientação sexual, porque é até engraçado engraçado eu falo no sentido curioso da palavra, que tem coisas às vezes que eu acho que o nosso cérebro tranca da gente depois de um tempo, né? Que eu voltei a fazer terapia esse ano com a minha psicóloga que justamente me ajudou no meu processo de autoaceitação, e ela trouxe assim, João, te lembra que tu chegava para mim e tu dizia que tu era uma aberração? E essa palavra, quando ela me falou, eu lembrei de muita coisa que eu trouxe, assim, que a minha mente meio que fechou de mim, né? E o que vem muito à minha mente, né, Bruno, quando a gente fala sobre isso, é esse projeto de aniquilação mesmo de pessoas LGBT na sociedade, né? Que dependendo das falas, o suicídio, ele é até incentivado em pessoas da nossa comunidade. Ah, ele quer se matar, mas é porque ele vive essa vida promíscua, essa vida fora de Deus, essa vida. Ele quer se matar porque ele está nessa vida não sei o quê, porque ou seja, existe toda uma culpabilização do indivíduo por ele ser quem ele é, por ele simplesmente estar exercendo a sexualidade, a sua identidade de gênero dissidente da norma, né? E é um projeto de aniquilação, né? Que a gente vê, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Às vezes, talvez o pessoal que está ouvindo que não é, talvez, profissional da saúde, que não tem o contato, às vezes, tão forte, talvez, com a comunidade, talvez não tenha essa vivência, mas para a gente, né, que está conversando, é muito claro isso, como essas coisas reverberam ali numa ideação suicida que aparece no nosso dia a dia, que às vezes batem com nossas vivências, e, e que é muito difícil. De fato, às vezes, a gente olha para uma pessoa que vive num lugar, num ambiente, e é difícil a gente não concordar com aquela pessoa que, de fato, né, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu também talvez pensaria em suicídio. Eu também Uhum. pensaria nisso como uma saída, né, porque são ambientes muito estressores, né? Então eu imagino, né, meio que tu vê isso também na tua prática, né?
E às vezes até para nós, como profissionais, é desafiador porque nós somos humanos também, né? Exato, exato. Acho que você falou muita coisa importante, assim, né, amigo? Acho que quando você fala, né, assim, sobre essas experiências, é justamente esse atravessamento, né, que ele é tão tocante ali pra gente, assim, né, de visualizar que muitas narrativas é um filme repetido várias vezes, né, assim, Uhum, uhum. ainda, né, ainda acontece muito isso, a gente está num momento muito, de muita evolução, de muita desconstrução, de muito progresso, mas ainda assim há muito retrocesso, principalmente quando a gente fala de interior, quando a gente fala de alguns outros locais, assim, né? Não que nas cidades grandes não haja, mas é, sobretudo quando a gente fala de algumas vivências, assim, né? De pessoas que moram em locais mais afastados e tal. E eu acho que uma questão que fica martelando a minha cabeça, né, quando a gente fala disso, assim, que eu acho que é importante destacar que quando a gente fala disso tudo, né, pessoas LGBTs que sofrem mais ideação suicida, têm mais tentativa, assim, acabam tentando, né, cometer o suicídio, o autoextermínio ali mais vezes, por conta dessa questão toda do preconceito, né, mas qual que é a relação, né, é a gente sempre lembrar que o suicídio, ele nada mais é que uma tentativa da pessoa de parar de sofrer. Então, a pessoa não tem uma fantasia com a morte, um desejo pela morte, né, uma pulsão pela morte, não é uma questão assim de. Algo divertido, né? Que a É pessoa está exato, passando, né? Hoje eu acordei com essa ideia. exato. Até a Uhum. questão da autolesão, né, de comportamentos autolesivos, assim. Ou até outros comportamentos de risco, porque a gente entende também que dentro da comunidade há alguns comportamentos de risco, né? Pessoa que pratica sexo arriscado, né? Que não faz exames periódicos, que tem múltiplos parceiros, assim, e não que isso seja problema, mas que acaba sendo uma situação de risco para algumas pessoas ali, né? Ou que usa drogas, né? Há um aumento do uso de substâncias, assim, também dentro da comunidade. É, como eu falei, do sexo desenfreado, do uso de drogas, de atitudes, assim, que muitas vezes são interpretadas de uma forma pejorativa, né? A comunidade é promíscua, a parada do orgulho é uma putaria, assim, é uma vergonha, não sei o quê. Mas o quanto ali não está misturado justamente essa tentativa de fugir da realidade que é tão dolorosa, né? Uma tentativa de se anestesiar, de parar de sofrer. Quando a pessoa fala que ela está querendo morrer, que ela quer parar de viver, que a única saída que ela enxerga é essa, ela está dizendo: eu não aguento mais sofrer. Né? Não há Uhum. uma outra questão assim que a ser colocada. E como tu disse, né, João, você vem acompanhando assim muito de perto também, enquanto a gente tem essa relação de amizade, você vê as questões que eu lido também. Eu falo muito para ti da minha relação com meu pai, que é uma relação também que desde quando meus pais me tiraram ali do armário quando eu tinha 18 anos, é uma questão que eu vai fazer 10 anos, né, ano que vem. Uh, que eu lido muito assim com isso, né? E no início foi muito difícil essa questão, né? Ainda é, mas foi muito mais difícil essa questão. Então tinha a ideação suicida, desenvolvi um quadro depressivo que tenho tratado há alguns anos já. Então, ainda que a gente seja, né, a gente não está imune, a gente é gente também, né, ainda que a gente seja terapeuta afirmativo, ainda que a gente seja psicólogo, se é difícil para a gente, né, que conhecemos os recursos, conhecemos as ferramentas, imagina para a nossa comunidade, né, como um todo. Exato, exato. É exatamente isso, amigo. Nós também somos pessoas e temos as nossas questões, assim, e uma coisa que tu trouxe que eu acho que me chamou bastante atenção e eu concordo muito, é que grande parte, né, dos comportamentos até, né, e até acho que talvez se conecta um pouco com aquilo que a gente estava falando sobre esse projeto de aniquilação, dessa classificação de comportamentos que muitas pessoas LGBT encontram, que nada mais é do que aliviar dores,
né, a promiscuidade, por exemplo, né, do sexo sem proteção, o uso desenfreado de substâncias, a própria ideação suicida, né, a gente está falando, tipo, não é que, hoje eu acordei, eu vou, sei lá, usar droga até, não é uma coisa que muitas vezes é divertida, né, apesar de às vezes até ser colocado de uma maneira assim na mídia, né, mas isso são formas de tentar aliviar uma dor, assim, uma forma de tentar. Ninguém acorda, até tem aquela frase, né, da Marsha Mirra, né, que ela é criadora da terapia comportamental dialética, que ela traz muito essa questão, né, da ideação suicida, né, e ela coloca que ninguém que está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida pensa em morrer, né? Então, quem pensa, quem tem uma ideação suicida, ela não está chamando a atenção, mas tem muito isso, né? Porque é da comunidade que está chamando a atenção, porque não sei o quê, porque está se tá vitimizando, tá não sei o quê. Não, a pessoa está sentindo uma dor real, ela está tentando aliviar aquela dor e às vezes ela não vê saída para isso, né? Então, eu acho que é muito importante da gente trazer isso, assim, da gente ter esse olhar também, né? A gente sair, às vezes, até isso a gente percebe, às vezes, dentro da comunidade também, né? Pessoas LGBT que recriminam outras pessoas LGBT por determinadas condutas que a gente não sabe qual é o contexto daquilo, né? Às vezes, o contexto é aliviar uma dor, né? A gente vê que, por exemplo, tem um livro que fala, é um clássico, assim, né? Infelizmente não tem em português, que é o The Velvet Rage, que é de um psicólogo gay, americano e tal, e ele coloca de que muitos homens gays só conseguem transar com outros homens usando substâncias, né? Então, para exercer o mínimo da nossa orientação sexual, muitas vezes, a gente tem que recorrer a esse alívio de dor, né? A ideação suicida nada mais é do que uma dessas formas também, né? A gente não está romantizando aqui de forma alguma, né? Não é isso que a gente quer dizer, mas a gente está validando que é uma dor real. Sim. Eu acho que a sua fala, né, João, ela toca muito naquela questão importante para a gente, assim, enquanto psicólogos, né, que tudo depende de um contexto e todo comportamento é funcional, assim, né, no sentido de a gente precisa, assim, eu falo isso enquanto analista do comportamento especificamente, né, que é uma visão filosófica um pouco diferente, assim, da do João, que é cognitivo, mas que ainda faz sentido nessas linhas gerais de entender que aquele comportamento ele está ali porque ele serve a algum propósito. Ele é funcional nesse sentido. É um comportamento que funciona na direção de aliviar sofrimento, ou é um comportamento que aproxima a pessoa de alguma coisa que é importante para ela. Por exemplo, viver a sexualidade é importante. Então, ela vai atrás de uma forma de viver a sexualidade. E aí ela acaba se encontrando assim por isso, né? Por alguma outra via, seja das substâncias, enfim. E a gente está falando disso tudo, né? E é importante especificar que, por exemplo, pessoas LGBTs, né, passam por muitas dificuldades históricas assim ao longo da vida, né, na infância, na escola, né, daquilo de não muitas vezes ter outros amigos ali que sejam, ou de sofrer bullying, de não conseguir se assumir naquela fase, né, se às vezes assim tenta performar uma masculinidade quando a gente fala de homens gays, né? Porque para tentar se esconder, para tentar se passar despercebido. E aí tem todas essas fases, assim, né? Ali na infância, na adolescência, vão ter essa fase escolar em que isso está acontecendo, né? Que há a discriminação, mas na fase adulta, no mercado de trabalho, a pessoa também vai se encontrar com outros problemas, outros desafios, né, no trabalho, a depender da área que for trabalhar, vai ser uma área mais machista, mais homofóbica, mais LGBT-fóbica. Então, a LGBT-fobia, ela está em todo lugar, né, isso que a gente fala quando a gente está falando que há um estresse, né, que sujeita essas minorias sexuais de gênero a sofrerem constantemente, porque é como se a gente estivesse o tempo inteiro levando choque
a cada vez que a gente se depara com uma situação de violência contra a gente. Então é muito ruim, né, viver assim. E a gente falando assim, né, é até importante considerar que, por exemplo, há pessoas aqui dentro do movimento também, dentro da comunidade, que acabam sofrendo ainda mais, como o João estava falando da população trans, que muitas vezes vai para esse local de fetichização, né, da sociedade como um todo, ao mesmo tempo em que é uma população que está muito mais exposta, porque geralmente é expulsa de casa, geralmente tem que recorrer à prostituição como uma forma de sobrevivência, é, enfim, acaba estando muitas vezes ali nessa linha de frente, assim, né, nas margens aí, assim, dessa questão do sofrimento, e sendo muito mais atingido como um todo. Então, são questões muito complexas que a gente toca, assim, nessa nossa fala aqui, nessa nossa troca, que eu acho que reforçam, assim, a importância também de a gente pensar em como mudar isso, como mudar esse cenário, o que que a gente pode fazer, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Uhum. Eu acho que é aí que vem aquela questão, né, Bruno, sobre comunidade, né? O que que é ser comunidade, né? Que é justamente a gente ver os pontos que a gente tem em comum, né? E a gente trabalhar exatamente essas questões, assim, né? A gente trazer esse acolhimento, a gente trazer essa escuta, né? Sejam de colegas, e isso é uma outra coisa que está também bem aceita, assim, na literatura já atualmente, né? É o que é facilmente encontrado, de que uma convivência entre pares, ou seja, a gente conviver com pessoas LGBT, está associado a uma melhor saúde mental, porque é bem como tu colocou, é como se a gente tomasse esse choque a todo momento, né? E muitas vezes, conforme isso vai acontecendo, isso se torna insuportável na vida, isso se torna insuportável. Então, quando a gente fala sobre esse acolhimento, sobre essa questão, né, e a gente fala sobre, muitas vezes, ouvir o contexto do outro também, né, a gente, tanto como profissionais, mas a gente fala também como população da comunidade, assim, também, né, como pertencentes, a gente validar o sofrimento do nosso colega, né, da gente não ser mais uma fonte de invalidação, porque isso a gente já tem de sobra na sociedade. Isso já é muito claro, né? Claro, e bem como tu estava dizendo, né, Bruno, a gente tem, dentro da nossa comunidade, a gente tem letras, digamos assim, né, dessa sigla, que sofrem, tem toda essa sobreposição de questões assim, né, pessoas trans, por exemplo, precisando recorrer à prostituição, a essas questões, que é uma outra, justamente esse contexto de fetichização, e eu imagino que entra muito nesse projeto de aniquilação, né, de dizer que não, ela é porque é promíscua, porque é isso, né, é, até aquela coisa que acontece até dentro da comunidade, né, a travesti perigosa, né, daquela questão, né, sendo que usa lâminas, por exemplo, né, sendo que, na verdade, isso muitas vezes acontece para uma autodefesa, né, que são Exato. populações que são expostas à, à morte, literalmente, né, a gente tem alguns documentários da Netflix, né, como tem a Vida e Morte de Marcia, se eu não me engano, né, que traz exatamente, né, que ela era se não me engano, uma mulher trans, né, acho que ela se identificava dessa maneira, em Nova York, se não me engano, Nova York ou São Francisco, eu sei que foi uma dessas, São Francisco, se não me engano, ela foi assassinada, né, ela é uma das principais da cena LGBT da época, ela foi assassinada. Então, a gente fala sobre como a morte está presente, assim, né? Eu sei que pode parecer um papo muito mórbido, mas a morte está presente na história da nossa comunidade, né? E a ideação suicida muitas vezes aparece no meio disso como essa saída, nesse sentido. Sim. Exato, né? Essa falsa saída, né? Essa ideia da eliminação da dor, né? Da Uhum. subtração da dor, porque é um mundo muito cruel, assim, é uma realidade muito dura pra gente, né? Assim, de visualizar. É,
amigos, colegas, membros da nossa comunidade, assim, que sofrem tanto. E eu acho que tem uma questão, assim, também, né? A gente fala muito sobre esses extremos, assim, aos quais a gente está sujeito, porque enquanto comunidade a gente visualiza como que muitas pessoas às vezes acabam tendo padrões, assim, muito exigentes, né, de autocobrança, de alta performance, de perfeccionismo, tudo por compensação, por ser quem se é. Então, até mesmo aquela pessoa LGBT que parece extremamente bem-sucedida, às vezes esse ser bem-sucedido, né, tá mascarando tanta dor e tanto sofrimento. E por um outro lado também a gente vê aquele outro extremo, né, das pessoas LGBTs que às vezes também não conseguem ou não querem, né, se adequar a isso, assim, não querem ficar compensando por serem quem são. É, e aí todas essas vivências, assim, né? Toda essa diversidade, que faz parte desse projeto, como a gente está falando, esse projeto de aniquilação, de apagamento, né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente falar disso e a gente ressaltar que é importante, assim, entender que há outras maneiras da gente encontrar essa vida, né? Da gente construir essa vida que vale a pena ser vivida, né? Como a gente sabe, assim, pela TPT, que trabalha todas essas questões de desregulação emocional, de quadros intensos assim de sofrimento, né? Há maneiras da gente encontrar valor, se encontrar com os nossos valores, né? Se encontrar dentro de um espaço de validação, como na comunidade, né? A comunidade é para isso, né? A comunidade é esse espaço justamente para isso, para acolher, para abraçar, para ajudar a gente a sair da vergonha, para impor orgulho, né, de ser quem a gente é, e a gente superar todas essas, não sei nem se superar a palavra certa, né, mas a gente conviver com todas essas marcas, assim, né, que foram colocadas pra gente. Faz sentido, João? Não, total, total, amigo. Eu acho que é exatamente isso. E uma coisa até que eu estava anotando, assim, que isso eu queria até colocar também, né? Que eu imagino, né, amigo, que tu, assim como eu, a gente tem o prazer e nós atendemos, eu acho que quase que exclusivamente, assim, né? Até eu sempre que eu tenho um ou outro hétero que eu atendo, trato como se fosse gente normal, mas de que a gente tem o prazer de trabalhar com pessoas durante os dias, e trabalhar, eu falo porque nas nossas abordagens, né, a gente tem essa coisa de dupla terapêutica, né, de a gente trabalhar com pessoas extremamente bem-sucedidas e talentosas, todos os dias, pessoas que desenham, pessoas que projetam, pessoas que cuidam da vida do outro, pessoas que já salvaram vidas, pessoas é, que cozinham, enfim, que fazem uma gama de funções e são extremamente bem-sucedidas. E aí a gente vê que ainda assim fica um pensamento assim, quando que eu vou ser aceito? Né? Quando que vai ser o bastante para a minha vida valer? Quando que vai fazer sentido eu estar vivo? Né? Porque a gente vê, é angustiante, né? É angustiante como profissional, e eu falo isso no sentido de, com o pessoal LGBT, da preocupação que a gente cria pelo outro. Eu acho que a relação terapêutica tem muitos aspectos, até de amizades, por exemplo, né? A gente criar essa relação empática, de ter essa questão de quando que vai ser suficiente para a nossa vida valer a pena. Porque nós nos dedicamos, a gente paga os nossos impostos, a gente faz nosso trabalho bem, né? Uma coisa até que eu botei no Twitter um tempo atrás, que é a coisa mais sofrida para mim como profissional que trabalha com a população LGBT, é de a gente ver pessoas que seriam o orgulho da família hétero cis, né, da família tradicional brasileira, mas apenas por nós sermos diferentes, dissidentes dessa norma, né, heteronormativa, nós somos excluídos da família, a gente não merece viver, a gente está vivendo a vida errada, mas ao mesmo tempo
nós salvamos vidas, estamos envolvidos em projetos importantes, nós desenhamos obras de arte maravilhosas, nós temos talentos que a gente expressa todos os dias. Então, assim, é angustiante, né, porque fica muito esse pensamento também, que às vezes é o que está muito por baixo de um possível pensamento de ideação suicida. Quando que a minha vida vai valer a pena? Né, porque parece que nunca nada que a gente faz é suficiente, né, Bruno? Eu não sei se tu concorda comigo nesse ponto, assim, né, mas parece que é muito isso que a gente observa e é um sentimento real, mas que a gente precisa validar, né? Sim, sim, sim. É muito real, assim, eu super concordo. Eu acho que é complicado, né? E assim, e não dá pra gente não tocar nesse ponto, assim, né? Do quanto ah, acaba tocando ali, né? Muito perto de, muito tocando em pontos muito sensíveis pra gente, assim, né? Muito particulares, porque é isso que eu tô falando, né? Assim, eu vejo muito na minha relação com meu pai, por exemplo, que hoje é a pessoa da minha convivência, né? Com a qual eu não consigo ter uma convivência integral, genuína, autêntica, e profunda. A gente tem uma relação superficial, uma relação distante, uma relação fria, uma relação um- um- uma relação que parece mais um campo de guerra, cada um nas suas trincheiras ali, cada um nas suas, é, com as suas defesas, porque eu precisei construir muitas defesas assim ao longo desses anos para me proteger, assim, para sobreviver mesmo, para ficar, para conseguir estar vivo, né? Porque era uma perseguição, assim, né? Aquilo justamente e aí, assim, até vou falar algo, mas já fazendo uma reflexão em torno disso, né? Que meu pai vem muito dessa a dificuldade dele em lidar comigo, né, em lidar com o fato de eu ser um homem gay, né, vem muito com essa questão da formação religiosa. E eu falo isso não para problematizar essa questão da religiosidade, porque eu acho que a religiosidade e a espiritualidade, enfim, elas possuem um papel importante, né, na vida das pessoas, assim, né, e tudo bem. Mas muitas vezes acaba sendo um instrumento de, de propagação, né, da dor, assim, para nós, enquanto pessoas LGBTs. Porque é aquilo, né, eu ouvia muito do meu pai coisas do tipo, assim, tipo, Deus não vai te salvar, ou você vai para o inferno, você precisa procurar Jesus, você precisa sair dessa vida, né, você precisa então, assim, usando esse discurso da fé, da religião, na qual eu também fui criado, né? Eu fui criado enquanto católico, para me dizer que eu seria condenado por ser quem eu sou. Então, é muito complicado, assim, né? A gente, assim, são muitas violências que isso se aplica na nossa vida, né? E que a gente precisa encontrar esse esse local, assim, e isso, né, como eu falei, para fazer a ressalva, não é que eu estou criticando as religiões, as religiosidades, enfim, mas é falando desse local do fundamentalismo religioso, né, dessa questão, assim, religiosa mais retrógrada, mais conservadora, que é a autora, né, desse projeto político de aniquilação e de apagamento das nossas subjetividades, assim. Exato, exato, amigo. E, e o teu relato, assim, me toca muito, porque, assim, eu tenho o prazer de te ter novamente, né, entre uma das pessoas mais importantes da minha vida, e eu sei o quanto tu dedica a tua vida e tu faz isso todos os dias para as pessoas da nossa comunidade, e eu acho que é exatamente esse sentimento, né, parece que nada disso é suficiente, muitas vezes, né, e eu acho que nós, em nossas histórias, né, com nossas variáveis que se aproximam em algumas coisas, se distanciam em outras, isso eu falo com o pessoal que também está ouvindo isso, a gente talvez já se encontrou um pouco nessa posição, assim, de quando que vai ser suficiente, né? Até mesmo instrumentos como religião, como
os bons costumes, a coisa toda, é usada contra a gente, né? Como profissional, assim, LGBT, a coisa mais dolorosa é a gente atender pessoas que são extremamente talentosas, que são extremamente habilidosas, mas mesmo assim, por conta de elas serem quem são, não são aceitas, ou vão para o inferno, né? Isso para mim é um absurdo gigante. E, é algo que toca muito a gente, né? Sim, acho que a gente precisa se encontrar, assim, nessas pessoas que nos inspiram, né? Você sempre me inspirou muito, assim, né? Enquanto profissional, enquanto referência ali, eu acho que é importante a gente ter essa... Porque, e a gente vai descobrindo, né? Assim, que assim, independente de onde a gente estiver, né? Vão ter desafios. Né? A gente pode ser uma pessoa extremamente competente e ainda vai lidar com essa questão da aceitação ou da compensação. E aí eu acho que a importância dessa vinculação a pessoas que nos aceitam inteiramente, que nos acolhem inteiramente, que estão ali para a gente, independente de qualquer coisa, que ajudam a gente a nos ver com esses olhos de compaixão, assim mesmo, né? De amor, de afeto, de carinho, de cuidado, de valorização, e, e a gente sempre precisa ir atrás disso, assim, né, dessas ferramentas que vão ajudar a gente a ter um estilo de vida saudável, né, e a terapia está aí para isso, né, os profissionais, os psicólogos estão aí para isso, né, a psiquiatria está aí para isso também, para ajudar a gente nesse sentido, né, e outras áreas da saúde, mas eu acho que a psicologia ela tem um papel fundamental, porque a psicologia ela tem esse histórico, né, de sair dessa ferramenta de condicionamento dos sujeitos e dos corpos, né, aos padrões ali da época em que ela é criada, para se tornar esse organismo vivo que começa a problematizar, né, tudo isso que foi feito ali também, de fazer essas reparações históricas, né? A gente tem a resolução de 1999, a resolução de 2018, a resolução, acho que teve uma resolução mais recente também, de 2022, que fala sobre as pessoas intersexo, e teve a resolução técnica desse ano. Então, acho que assim, tem todo esse movimento da psicologia, de nós, né, da nossa categoria profissional, de ir nesse local de valorização da vida, de acolhimento, de reparar por tudo aquilo que houve, né? Tudo aquilo que aconteceu. Não, e junto disso, né, Bruno, uma coisa e isso eu falo para até os colegas que estão ouvindo, eu penso que nós, assim, psicólogos, e outros profissionais da saúde, mas acho que principalmente da psicologia, nós temos um papel fundamental nisso. Porque diferente, por exemplo, sei lá, dar um exemplo, eu sei que talvez eu estou falando de maneira muito superficial, mas um cardiologista, a gente fala os sintomas que a gente está tendo, talvez ele vai pedir lá um eletrocardiograma, a gente entrega o eletrocardiograma, ele vai dizer, olha, esse eletrocardiograma deu isso aqui, tá normal, tá alterado, enfim, né? Agora, nós, como profissionais, a pessoa ela vai colocar questões muito íntimas dela. Às vezes, isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido também contigo, né, amigo? Mas de um paciente, um cliente, nós sermos a primeira pessoa que ele vai falar sobre a sua orientação sexual ou sua identidade de gênero, né? E é preocupante, eu digo que é preocupante, até eu falei nisso num evento que eu participei esses dias, ver na página, isso qualquer pessoa pode ver, né, buscar ali na página do CFP, ali no Instagram e tal, a gente vê quando existe uma resolução, olha, a importância de a gente acolher pessoas LGBT, a publicação é essa, vamos, a psicologia e a população LGBT. A gente vai ver comentários de colegas de profissão e o assunto é, porque o CFP agora é militância, é lacração, é não sei o quê. Gente, como assim? Né? Então me assusta até pessoas da nossa comunidade que já passam por esse sofrimento caírem na mão de profissionais assim, que na minha opinião, tem talvez, em termos de saúde, talvez a responsabilidade maior é com a gente. É com a gente. Né?
Então, a gente fala até sobre todo o histórico da psicologia, que parece que tem pessoas que estão presas lá atrás, lá nessas terapias de reversão, de conversão, dessas questões que tratam os nossos temas como uma mera politicagem, né? Sendo que a gente está falando de vidas de pessoas, né? A gente não está falando de... Não é bobagem, né? Uhum. Sim, 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 sim. Não, acho que isso foi muito preciso, assim, na sua fala, porque é isso, né? A urgência que se há em pensar nisso, né? A gente tem, se eu não me engano, a maior população de psicólogos, né, formados do mundo, assim, acho que são 440 mil profissionais, né, da psicologia. E aí, assim, eu não sei quantos desses profissionais são ativos, né? Eu não lembro das estatísticas certas, mas é pensar assim o quanto é importante para a gente, por exemplo, enquanto homens gays, né, se colocar nesse local de terapeutas afirmativos, de ter essa postura, essa prática afirmativa, essa atuar com essa psicologia afirmativa, porque a gente já tivemos experiências pessoais de discriminação ou de dificuldade de manejo ali, né, das nossas vivências, das nossas subjetividades no contexto terapêutico, e quantos clientes, pacientes não chegam para a gente falando de atrocidades que aconteceram, de profissionais que atendiam com a Bíblia, de profissionais que reproduziam essas violências, que revitimizavam essas vítimas. Quantas pessoas não começam com a gente a terapia pela primeira vez porque tinham medo, porque já ouviram experiências assim, ou até porque ou tentam buscar especificamente um psicólogo que se afirma gay, orgulhoso da comunidade, porque já passou por experiências horríveis aqui com outros profissionais. Então, os psicólogos, eles podem até ser muito bem intencionados, né? Querem cuidar da saúde mental das pessoas, mas se as pessoas não passarem, se esses profissionais não passarem por um processo de formação e de desconstrução e de reconstrução para entender, né, que os valores deles não necessariamente deveriam estar ali, né, frente às outras pessoas e que essas questões morais e religiosas não, não têm espaço num setting terapêutico, enfim, é urgente, assim, pensar nisso, né? Não, é urgente claro, né, amigo, a gente já se formou, já tem aí um tempinho, né, mas pelo menos hoje até é legal, às vezes tem muitos alunos de psicologia que me buscam, João, eu tenho um trabalho da faculdade e sobre minorias de gênero e sexualidade, eu acho super legal, né, eu sempre que eu posso eu ajudo, né, e porque na minha época não tinha isso, né, e na minha época foi em 2018, né, 2018 não faz tanto tempo assim, né, fazem 5 anos, né, e isso não é discutido, né, na verdade, nas aulas, às vezes rolavam dúvidas que eram respondidas de maneira muito vaga, por exemplo, numa aula de desenvolvimento da criança, eu lembro que uma colega minha questionou, mas tem algum prejuízo da criança ser criada por um casal gay, por exemplo, tem alguma coisa, né? E a professora, claro, né, colocar, não, hoje a gente sabe, né, de que o que importa é o ambiente que a criança vive, né, ela receber amor, aquela questão toda. Mas você vê, né, meio que não é algo muito específico, né? São dúvidas, às vezes, né, que podem aparecer lá no setting, às vezes, mas eu não queria reproduzir preconceito. Às vezes a gente faz as coisas sem intenção, mas nem por isso a gente não está causando uma dor ao outro, né? Uhum. Eu imagino que até muitos profissionais cometam atitudes de preconceito sem saber, né? Sem saber, mas isso não é justificativa para não saber, né? Vamos correr atrás da informação, né? Vamos correr. E se a gente não se sente bem para acolher aquela pessoa, se a gente sente que a gente não vai ajudar, encaminha para quem possa, encaminha para quem possa. É, e uma coisa que eu coloco, né, e também, e aí aqui a gente fala muito sobre terapia, mas que às vezes o desafio até mesmo também é com a gente,
como pessoas LGBT, né? Eu sempre falo isso, eu tive o privilégio, eu perdi já os meus pais, ambos eles, mas eu tive o privilégio de quando eu estive com eles, eles me aceitaram. Mas quem tinha questões assim de autoaceitação nesse meio tempo era eu. Eu não me via assim, né? Devido a todo o preconceito internalizado. Isso é muito é muito horrível, na verdade. Né? Então, eu tenho, aí eu lembro que eu encontrei uma profissional que ela tentou me tirar do armário, lá em 2009, eu acho, né, 2009, por aí. 2009. Não sei, foi por aí. E aí ela ficava me perguntando constantemente, só que eu não estava pronto. E eu tinha pensamento de ideação suicida e eu não falava para ninguém, é claro, né, porque eu não me sentia seguro para falar sobre a minha sexualidade com ninguém. E ao mesmo tempo eu tinha uma profissional de psicologia, que eu fui por outras questões, mas que o meu objetivo ali era que ela me ajudasse, talvez com o tempo até eu iria me abrir, mas aquela tentativa dela, que era de me ajudar, eu imagino que na melhor das intenções ela está tentando me ajudar, ela na verdade estava me prejudicando, porque ela não estava respeitando o meu tempo, né? Então, ter encontrado, né, depois, uma terapeuta, né, tanto é que a gente até brinca, né, amigo, informalmente, assim, né, de que às vezes só seguir o código de ética já é mais de meio caminho andado, né, que conseguiu respeitar o meu tempo, que conseguiu me acolher, que permitiu que a terapia fosse um espaço seguro, aquilo salvou minha vida. Não tem outra palavra, salvou minha vida. Então, essa importância eu acho que a gente fala, né? Sim, perfeito, assim. É isso, né? Eu acho que foi muito importante, assim, trazer essa pauta, né? Olhar para esse tema, assim, para todas essas questões, para o quão significativo é, assim, entender, né, essas vivências, assim, essas questões e a gente encontrar maneiras, assim, de alcançar um lugar melhor, né? É importante lembrar, todo mundo tem direito aí a ajuda de qualidade, ajuda específica, e assim, procurem, né, profissionais. Se você é uma pessoa LGBT e você está procurando atendimento, enfim, pode procurar com a gente. Se a gente não tiver, se a gente ainda não estiver abrindo vagas, a gente sempre encaminha para outros profissionais que a gente confia muito no trabalho. Tem muitos profissionais que têm também, que trabalham com valores sociais, que trabalham com atendimento gratuito também. Então, assim, tem muitas possibilidades, né, para a gente poder se livrar da dor que não seja necessariamente pelo autoextermínio, né? Eu acho que é isso, assim, a gente só precisa de um espaço de amor, de afeto, de acolhimento, e eu acho que a relação terapêutica, a nossa relação profissional, ela precisa estar muito pautada nisso, assim, né? Nessa valorização do outro também, né? Mas, amigo, o que que tu acha, assim, você acha que tem alguma outra coisa que a gente pode falar sobre essa pauta? O que que você sente? Olha, amigo, eu lembro que tinha uma coisa que eu te falei, isso já faz um tempinho, já faz umas semanas já, que a gente conversa todo dia, né? Mas eu lembro que foi no final de dia que eu estava comentando contigo sobre uma frustração minha, assim, né? De que como ser humano, né? De que a gente atende às vezes pessoas que estão em estágios diferentes de autoaceitação do que a gente, né? Eu digo assim que talvez a gente fez já a caminhada na medida do possível, para o nosso orgulho, né? A gente meio que cruzou um pouquinho essa ponte, né? E às vezes a gente está atendendo pessoas que ainda estão nessa ponte, né? Da vergonha para o orgulho, né? E como isso não é possível de fazer, mas como que eu queria poder mostrar para essas pessoas de que é possível a gente viver uma vida de qualidade, sim, que a gente é. Como é possível, e se você está ouvindo isso, e você está se encontrando nesse momento em que você sente que não existe saída, e eu sei que isso pode soar muito clichê, mas eu imagino que muitos de nós, eu incluso, já estive nesse momento também, mas existe saída. Existe saída e você não está sozinho nessa.
né? Nós não estamos sozinhos, né? E às vezes é horrível, porque eu queria poder mostrar que existe uma vida linda sendo LGBT, né? Tem momentos na minha vida que eu agradeço a Deus por ter me feito gay, né? Inclusive. Mas eu entendo que também tem momentos em que eu já passei que eu não vi a saída, né? Mas que nós não estamos sozinhos, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, né? Eu sei que parece clichê, mas eu acho que é importante dizer. Uhum. Não, é fundamental, eu super entendo, assim, acho que é necessário ouvir isso também. Acho que isso, você fala, assim, ajuda a gente a fechar, assim, né, esse argumento, assim, né, no sentido de que essa conversa, ela precisa continuar, ela precisa seguir, e a gente sempre vai encontrar esse local, assim, que a gente pode ser a gente mesmo, né, a gente tem a possibilidade de encontrar esse local, às vezes é difícil, mas a gente chega lá. É uma estrada longa, essa estrada da vergonha até o orgulho ali. Essa é uma estrada que, assim, que vale muito a pena, né, persistir para a gente chegar nesse outro local. E eu queria trazer, né, também alguns conteúdos assim para a gente poder pensar em termos de dicas, né, para as pessoas que queiram continuar esse diálogo, queiram se fundamentar mais dentro dessas discussões, esses debates, né, para a gente pensar em algumas ferramentas, assim, algumas dicas para se instrumentalizar, né, e ter mais formas de ajudar as pessoas, como a gente está falando, né, psicoterapia, ajudas, assim, de profissionais, de amigos, enfim, de várias pessoas aí, é fundamental. E tem outras estratégias também, né, mas, primeiro, amigo, tu tem alguma dica, assim, né, eu vou deixar contigo essa introdução às dicas, né? Se você quiser começar dando Uhum. alguma dica, pode ficar à vontade. Assim, amigo, eu acho que até tu já colocou em grande parte, né, da gente buscar, né, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Claro, a gente sabe que hoje, né, infelizmente, né, até tem toda essa polêmica que agora o CFP fez o reajuste dos valores sugeridos de sessão de terapia, né, uma sessão de terapia pelo CFP, sei lá, R$ 200, se não me engano, né, O isso valor é fora da mínimo. realidade, exato, é o valor mínimo, né, isso é fora da realidade, se fosse fora da realidade de grande parte, pelo menos no país. Aqui da minha região, pelo menos sul, isso é completamente fora da realidade. Isso é uma coisa que é inacessível para 90%, mais até talvez as pessoas. Né? Então, tem profissionais que atendem a valores mais flexíveis, que tem locais, né? Se daqui a pouco você também busca outro tipo de ajuda, existem frentes LGBT. Atualmente a gente tem visto isso muito em universidades, né? Muitas pessoas LGBT, às vezes, isso é o contexto aqui da minha cidade, até de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que a gente tem aqui 3 grandes universidades, né? Que a gente tem a UFPEL, que é a Federal, né, de Pelotas, a gente tem a UCPEL, que é a Católica de Pelotas, que foi a que eu me formei, e a gente tem a Anhanguera. E muitas pessoas vêm para cá, saem de cidades pequenas, né, e vêm para a universidade, e dentro da universidade, às vezes, existe um coletivo LGBT, existe uma frente LGBT, então buscar esses grupos, né, é importante. Às vezes, até dentro da nossa própria comunidade, a gente aprende sobre a comunidade, às vezes, nos aplicativos, muitos homens gays, nos aplicativos de pegação, mas isso não é necessariamente a nossa comunidade, né, a gente tem muito mais ampla do que isso. Então, a gente buscar esses recursos, assim, que estão disponíveis, né, claro, e é tudo, às vezes, muito limitado, dependendo do local em que se vive, eu acho que não tem como te dar uma dica, assim, né, amigo, que seja universal, assim, digamos, né, porque depende da localização, mas a gente pensar nesses recursos locais, né, da pessoa como frentes LGBT, como locais de acolhimento também, nesse sentido, né. Perfeito, sim. Há vários locais, assim, né, que oferecem, a gente tem uma democratização do acesso também, por meio dessa, né,
dessas novas tecnologias, né, de acesso. Então, do celular, assim, a gente pode fazer uma sessão de psicoterapia, né, uma sessão de aconselhamento psicológico, né, de profissionais aí que às vezes podem ajudar. Inclusive da Então, psiquiatria também. a psiquiatria também, né, medicina, telemedicina, né, assim, há muitas possibilidades, e assim, acho que a vida é a verdadeira saída, é uma vida com orgulho, uma vida com autenticidade, uma vida com amor próprio, né? Uma vida com amizades, uma vida com as coisas boas que a vida tem, assim, né? Acho que tem muita coisa para se viver, né? A gente não pode, enfim, se deixar levar assim, por essa dor, por esse sofrimento, por mais gritante que ela seja, né? Há estratégias, há saídas, há possibilidades para a gente poder pensar assim num futuro melhor. Exato, exato. Bom, mas acho que é isso, amigo. Em termos até de dicas, a gente trouxe várias dicas aí nas nossas falas, nas nossas redes, a gente sempre produz muito conteúdos também, então sigam o João, né? O João tem os conteúdos dele que são incríveis ali no Instagram, tá sempre criando conteúdos e são essenciais, assim, né? Que são muito educativos, muito informativos, é, e que ajudam muita gente. A gente vê o quanto muitas pessoas assim são beneficiadas pela sua ajuda. Então, quero te pedir para deixar seus contatos, seus arrobas, o que você quiser, amigo. Amigo, e é totalmente recíproco, assim, eu não tenho nem palavras, porque eu te digo que eu me inspiro também muito no teu conteúdo também, né, eu acho que ele é fundamental e eu tenho orgulho de te ter como um dos meus melhores amigos, assim, então, sem palavras, assim, né, mas eu produzo conteúdo muito ali no Instagram, às vezes eu também posto uma coisa ou outra ali no Twitter, mas o arroba é o mesmo, @psi_João Brode, né? Então, agora também tá, o Bruno hoje está voltando com o Pandora, eu também estou voltando com a página, né? Nós tivemos nossas questões esses últimos meses, que a vida não tem sido fácil aí para a gente, mas a gente está retornando, então a gente está aí para ajudar, né? Eu acho que a gente está aí para ajudar. E uma última coisa, até colocando, né? É que você, profissional da psicologia, busque ajudar pessoas da comunidade, né? Busque ajudar, a gente tem agora alguns materiais que tiveram lançamento, né? Tipo, a gente tem o Manual de Gênero e Sexualidade na Psicoterapia, que é um livro do Ramiro, que é um colega nosso também, que acabou de sair, que também é muito bom. Assimilem desses conteúdos, assim, né? Ajude pessoas da nossa comunidade, né? Porque pelo que até a gente observa, né, amigo, na nossa prática, às vezes nós somos a exceção à regra, né, em termos de ser acolhedores, em termos de orientação sexual e de gênero, né? Uhum. Sim, sim, acho que é isso, e até ressaltando, né, tem um manual, como o João falou, tem o livro do Clécio Borges, Terapia Afirmativa, que ele é fundamental, assim, quanto uma introdução, justamente a essa postura afirmativa que a gente está falando. Tem as resoluções, como a gente falou, de 1999, a resolução de 2018, a resolução de 2022, que são resoluções que especificam, né, sobre o acompanhamento das questões das minorias sexuais e de gênero. Tem aquele livrinho Esse azul. próprio CFP, né, também. Exato, o livrinho azul maravilhoso, né, que é o Código de Ética, que tem Exato. muitas informações ali importantes também. A resolução desse ano, a resolução de 2023, que está muito bem fundamentada. Assim, então, tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos de todas as formas para a gente poder se instrumentalizar e se capacitar da melhor maneira possível para salvar vidas, né, e ajudar pessoas, assim. Então, é uma questão de caráter, é uma questão de amor, é uma questão enfim, de verdadeiramente ser humano, assim, né, ser compassivo um com o outro ali também.
É isso. Bom, a gente vai se despedir dos nossos ouvintes, né? E das pessoas que estiverem nos assistindo também. E depois a gente vai conseguir o papo aqui em off. Mas muito obrigado de novo, amigo, por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço novamente, né? Pandora foi o início de tudo, né? Então acho que está sendo a continuidade desse ciclo, né? Sim. E obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, né? Fico muito feliz aí por estar voltando. Espero que tenha sido bom para vocês.